Bem-vindo a todos. Vamos começar mais uma aula do curso de Substâncias e Misturas. Vamos estudar agora as misturas. Como você pode observar neste espaço, uma mistura, tá, é a união de duas ou mais substâncias diferentes. Então, aqui nesse espaço, você tem a representação não de uma única substância. Então, você pode observar que você tem uma substância formada por dois átomos iguais, é uma substância diatômica ou biatômica, como nós já estudamos anteriormente. Então, é uma substância diatômica, dois átomos. Então, a maioria aqui é formada por uma substância diatômica, dois átomos. Mas ela não é uma substância pura. Isso aqui é uma mistura, porque você tem a presença de uma outra estrutura. Uma estrutura onde você tem uma molécula triatômica, três átomos, olha, iguais. Então, apesar de ser o mesmo elemento, mas são três átomos aqui. Então, essa estrutura é diferente dessa. Então, aqui você tem duas substâncias diferentes. Aqui é uma substância diatômica, dois átomos. Aqui é triatômica, três átomos. Então, isto é uma mistura, entendeu? É a união de duas ou mais substâncias. Então, elas podem ser representadas desta maneira que você está vendo. E aí, cabe a você saber identificar e diferenciar as substâncias. Você tem que saber que esta substância aqui, triatômica, é diferente dessa que só tem dois átomos, tá bom? Apesar de ser os átomos serem os mesmos, mas são estruturas diferentes. Aqui é uma substância diatômica, aqui é uma substância triatômica. Então, essas substâncias são diferentes. Então, isso é uma mistura de dois componentes. Componentes são as substâncias diferentes que estão compondo essa mistura, estão sendo misturadas nesse caso, tá bom? Então, uma mistura, ela tem uma composição variável, né? Nós já vimos substância pura e vimos que a constituição, ela é uma constituição constante. Se eu tivesse um recipiente com água pura, eu posso ter 10 recipientes com água pura. Todos 10 vão ser iguais. A constituição ela é constante porque eu tenho água pura e a constituição da água não muda. Mas no caso de uma mistura, não é assim que funciona. Por quê? Por exemplo, se eu tivesse a mistura de água e açúcar, você tem moléculas de água e moléculas de açúcar, duas substâncias diferentes. Então, isso aqui é uma mistura de duas substâncias, né? Aqui você tem dois componentes. Eu posso ter 10 recipientes com água e açúcar, 10. Mas não significa que esses 10 recipientes eles têm a mesma composição. A composição ela é variável, porque é água e açúcar. Mas eu posso ter recipientes com quantidades diferentes de água e açúcar, ou seja, não são as mesmas quantidades de água e açúcar em cada recipiente. Então, eu vou ter composição variável, né? Não existe uma composição fixa aí. É diferente de eu ter 10 recipientes com água pura. Pô, se é água pura, eu tenho sempre a mesma estrutura, é constante. Mas no caso de água e açúcar, não. Eu posso ter 10 recipientes com água e açúcar e os 10 serem um diferente do outro, devido a terem quantidades de água e açúcar diferentes, tá certo? Então, por isso que a gente fala que a composição é variável. E as propriedades também são variáveis. Principalmente o ponto de fusão, o ponto de ebulição e a densidade. Olha só, essas propriedades elas são variáveis. Então, essas são as características de uma mistura. Então, é importante você saber identificar através de representação, tá bom? Ou através das suas características, composição variável e propriedades também variáveis, ok? Então, nós vamos observar agora o gráfico. Nós já vimos o gráfico de uma substância pura. Agora, você observa que o gráfico de uma mistura, né, apresenta o ponto de fusão aqui, ó, variável, tá certo? Não forma um patamar, não fica reto.
como nós já vimos numa substância pura. Então, o ponto de fusão ele é variável, ele começa numa temperatura e termina em outra temperatura. O ponto de ebulição também é variável. Então, as propriedades elas são variáveis. A densidade também não tem um valor fixo, depende da quantidade presente nesta mistura. Então, essas propriedades são propriedades de misturas. Então, toda vez que você observar um gráfico e esse gráfico não apresenta nenhum patamar, o ponto de fusão é variável, o ponto de ebulição é variável, você tem o gráfico de uma mistura, tá bom? Então, isso é importante. Outra coisa importante é que você tem duas misturas especiais, tá bom? É uma mistura chamada de azeotrópica e uma mistura chamada de eutética. A mistura azeotrópica, ela tem o ponto de ebulição, aqui é o ponto de ebulição, sólido, líquido, vapor. Então, essa temperatura aqui, ela fica constante, observe, constante, um valor fixo. Isso aqui é um patamar só, tá? Cuidado, pois alguns alunos, por inocência ou por descuido, pensam que isso é uma substância pura e não é, porque substância pura apresenta os dois patamares, tá bom? Fusão e ebulição constantes. Aqui só é a ebulição que é constante. Então isso continua sendo uma mistura. Só que é uma mistura especial porque ela difere das misturas no geral. As misturas no geral, como eu já mostrei para vocês, o ponto de fusão e o ponto de ebulição ele é variável, os dois, olha. Tá? No geral, as misturas são assim. Só que você tem algumas misturas especiais, como essa, azeotrópica, onde ela se comporta como uma substância pura na ebulição. O que é se comportar como uma substância pura? Ela tem o ponto de ebulição constante, mas somente a ebulição. A fusão não, aqui é variável, tá? Então aqui você tem um ponto de fusão variável, olha só, aqui é variável, tá bom? Mas aqui é constante. Então isso que é uma mistura azeotrópica, ponto de ebulição constante. Um exemplo dessa mistura é a mistura de 4% de água e 96% de álcool. Nesta proporção, tá? Porque nem toda mistura de água e álcool, como eu já expliquei para vocês, uma mistura tem composição variável, né? Nem toda mistura de água e álcool é 4% de água e 96% de álcool. Não é, tá? Mas esta mistura que tem 4% e 96% de álcool, ela é uma mistura azeotrópica. Ela entra em ebulição em uma temperatura constante, tá bom? Então esse é um exemplo. Mistura eutética, pessoal, já é o ponto de fusão que é constante, olha só. Só a fusão, tá? Então a ebulição, ela é variável. Então também não é para confundir com substância pura, porque substância pura tem os dois patamares, tá? Aqui somente a fusão é constante. Então é uma mistura, mas é uma mistura especial, chamada de mistura eutética, tá bom? Então um exemplo dessa mistura é esse ferro de solda que nós usamos, né? Na eletrônica, que a eletrônica usa para soldar componentes eletrônicos. Esse é um sólido, olha só, onde ele é feito 37% de chumbo e 63% de estânio. São dois elementos, é uma mistura de dois elementos químicos, dois metais. E ela derrete, ou seja, ela se funde, ela tem ponto de fusão constante, numa mesma temperatura, tá bom? Então essas são duas misturas especiais. Vamos estudar agora a classificação das misturas. Agora que nós já entendemos o que é uma mistura e suas características, né? As misturas também elas podem ser chamadas de sistema. Sistema é um nome mais amplo, tá? Sistema pode ser denominado que seja o nosso objeto de estudo, né? A parte do espaço, tá? Ou do universo que seja objeto de estudo. Então uma mistura ela é um sistema, tá bom? Então nós podemos chamar de mistura ou sistemas. As misturas ou sistemas, visualmente, eles são classificados de duas maneiras. Então veja que isso é uma classificação visual.
homogêneo e heterogênea, tá ok? Mistura homogênea ou mistura heterogênea. Ou sistema homogêneo ou heterogêneo, tanto faz, tá bom? Então, a mistura homogênea ou heterogênea. A mistura homogênea, ela apresenta apenas uma fase. Então, denominamos de homogêneo para aquilo que apresenta uma fase, monofásica. Então, toda mistura monofásica é homogênea e vice-versa. Toda mistura homogênea é monofásica, porque tem apenas uma fase. E fase seria a região do espaço que apresenta as mesmas características, elas são visualmente idênticas, né? Igual. Então, quando você tem aqui, por exemplo, uma mistura de álcool, uma mistura que é álcool e água, que nós chamamos de álcool hidratado, álcool com água. Se você olhar para essa mistura de álcool com água, tá? Você não vai conseguir notar diferença entre o álcool e a água. Você sabe que aqui você tem uma mistura, você tem duas substâncias, dois componentes, o álcool e a água. Só que visualmente você não consegue diferenciá-los. Então aqui você tem apenas uma fase, você está vendo apenas uma fase do sistema, né? Apenas uma coisa só, apesar de saber que lá tem álcool e água, mas não tem como diferenciar. Então, fase é cada porção homogênea que você vê, ou cada coisa homogênea. Então, você só vê uma coisa aqui, né? Visualmente é uma coisa única. Então, você diz que tem uma fase, então ela é homogênea, tá? Outro exemplo, soro caseiro. O soro de caseiro, ele tem água, sal e açúcar. Porém, observando, você não consegue ver nem o sal, nem açúcar. Parece que é apenas água. Então, é uma porção homogênea apenas. Você vê apenas uma fase novamente, entendeu? Você não consegue ver as outras coisas lá dentro. Você vê como se fosse tudo igual, uma única coisa. Então, novamente, é uma fase, agora são 3 componentes, tá? Mistura homogênea, tá certo? Já a mistura heterogênea, olha só, você consegue observar, tá, as fases diferentes, porque você tem mais de uma fase, tá? É visível essas fases. Ela é polifásica. Polifásica porque é mais de uma. São 2, 3, aí você pode especificar, polifásica, né? É mais de uma. Aí você pode ter 2, que é difásica ou bifásica, 3, que é trifásica, e assim vai, tá bom? Observando essa mistura, você tem óleo, ó. Você observa a fase do óleo, tá bom? Você tem a água, a fase da água, e você tem a areia. Então aqui você tem 3 fases, mistura heterogênea, porque são 3 fases, né? Você consegue observar 3 coisas diferentes, tá entendido? Então você tem aqui uma mistura uma mistura com 3 fases, ela é trifásica, ela é polifásica ou, mais especificamente, trifásica, tá bom? Então é uma mistura heterogênea porque você consegue observar diferenças nas fases, tá bom? Ela não tem apenas uma fase, ela tem 3 fases, certo? Então vamos ver mais alguns exemplos. Óleo, água e gelo, olha só, óleo, água e gelo. Então você tem o óleo, tem o gelo e tem a água. Você tem 3 fases nessa mistura, então é uma mistura heterogênea, né? Você consegue ver diferença, 3 fases. Aí você tem 2 componentes. Muito cuidado aqui nessa mistura, né? Gelo. O gelo confunde muitos estudantes. O gelo, ele também é água. Então, na realidade, você só tem 2 componentes, água e óleo, porque o gelo é água. Mas fases são 3, porque como o gelo é água no estado sólido, você consegue diferenciar o gelo da água no estado líquido, tá? Visualmente você vê diferença. Então, são 3 fases, mas componentes só 2. Tá entendido? Aqui, água com gás, tá? Fases 2, por quê? Porque você vê as bolhas de gás. Se você está vendo as bolhas de gás, tá bom? Isso é uma fase, as bolhas é o gás aqui dentro. E o líquido é outra fase, então você tem 2 fases. E componentes 2, tá? Que é o gás, pode ser aqui gás carbônico, e o gás e o líquido que é a água.
tá certo? Então a mistura é heterogênea também. Aqui água e óleo, duas fases, que é o óleo, né, e a água, e dois componentes, tá bom? Também heterogênea. Aqui água com gelo, fase duas, olha só, é um sistema difásico, tem duas fases. O detalhe aqui é que isso não é uma mistura, tá bom, pessoal? Você chama de sistema, é um sistema heterogêneo, tá? Não é homogêneo, é heterogêneo, mas não pode dizer que isso é uma mistura. Por que não? Porque eu só tenho um componente aqui, eu só tenho água. Gelo é feito de água, então água e água, apenas água. Então isso não é uma mistura, já que eu tenho apenas uma substância, água. Então eu chamo de sistema, é um sistema heterogêneo, tá bom? Porque eu consigo diferenciar o gelo da água. É um sistema heterogêneo, mas não é uma mistura. Aqui, granito, olha só, uma pedra de granito, qualquer granito. Então, se você observar o granito, ele não é todo igual. Ele tem três fases, tá? Se eu não me engano, é mica, quartzo e feldspato. São três minerais diferentes, né? São minerais, tá? Mica, quartzo e feldspato. Então, três minerais diferentes. Então, observando, né, mais detalhadamente, você vê uma parte mais escura, olha só, uma parte branca e uma parte mais amarelada, tá? Então, são três componentes, três fases, o granito, tá? Ele não é uma coisa só. E esses três componentes são distintos, tá? Dá para observar a diferença entre eles visualmente. Às vezes, com uma lente de aumento, é mais fácil observar, tá bom? Mas pode observar com lente? Pode. É uma diferença visual, tá? Inclusive, os nossos olhos, às vezes, eles nos enganam. Por exemplo, se você for observar o leite, aí você vai, o leite é homogêneo. Não, o leite não é homogêneo. Mas eu vejo uma coisa só quando eu olho. Não, mas ele não é homogêneo porque se você olhar com um microscópio, você vai ver diferença entre a fase líquida e a fase gordurosa, né? Tem a gordura do leite que é visível no microscópio. Então aí você tem um sistema heterogêneo. Então no microscópio pode usar? Pode. Uma mistura homogênea como água e álcool, ou sal e água e açúcar, nem ao microscópio você consegue ver a diferença entre as fases. Não é possível ver nem com microscópio, tá bom? Então, esse é o detalhe, tá? Outro detalhe que não é muito abordado, mas às vezes se a pessoa que elaborou a questão quiser pegar alguns alunos, tecnicamente, quando você tem um recipiente fechado, notem que eu estou usando somente recipientes abertos, né? Mas se eu tiver um recipiente fechado, tá? Fechado, deixa eu apagar aqui esse, tá? Borracha, apagar aqui. Se eu tiver um recipiente fechado, vamos supor que isso aqui esteja fechado, né? Parece até que está. Então, fechado, eu vou analisar o sistema todo. Então, a mistura não é só isso aqui, ó. É o sistema. Então, eu posso analisar o sistema todo. Então, nesse caso, eu vejo o que nós chamamos de interfase. Interfase, tá? É como se fosse o limite de uma fase para outra. Então, aqui dentro, olha, aqui nesse espaço, apesar de eu não conseguir enxergar, tá? Não ver o que está aqui dentro, mas aqui dentro tem gases, tá bom? Vapor d'água aqui dentro. Então eu vejo uma diferença. Vapor de álcool também, né? Pode ser que é água e álcool. Então essa fase aqui que você não está vendo nada, é um espaço vazio, entre aspas, que não é vazio, está cheio de gases, né? Gases você não enxerga. Isso constitui uma outra fase, olha só. Mas isso é uma questão mais profunda, tá? Mais técnica. Então isso porque o recipiente está fechado, você está considerando o sistema fechado aqui, ó. Aí você tem uma interfase. Interfase é a diferença de fase, ó. Interfase aqui, óleo e água, interfase, tá? Areia e água. Então são interfases, é a separação entre uma fase e a outra, tá bom? É chamado de interfase. Então eu estou aprofundando aí o conteúdo mais técnico. Então aqui nesse caso você teria um sistema com duas fases, né? O sistema heterogêneo. Olha como mudou. Porque nesse caso eu estou analisando o sistema fechado, tá? Eu fechei aqui o recipiente. Agora, quando eu tenho esse sistema aberto, né? Por exemplo, num copo aqui, água e álcool, sem problema, homogêneo, só uma fase, eu só analiso essa parte aqui, ó.
Você está analisando a mistura e não o sistema todo, tá bom? Então, muito cuidado, que isso aí é uma coisa mais técnica, né? Mais detalhada. Geralmente não cai nesse nível, mas eu já vi questões mais difíceis envolvendo essa parte, abordando justamente essa temática, a interfase, tá bom? Que é a separação entre as fases. E recipiente fechado, sistema, olha, chama de sistema fechado, tá? Então, muito cuidado com isso. Então, fora isso, tá? O assunto é simples, homogêneo, heterogêneo, componentes, né? Substâncias, saber analisar bem aonde é que você tem um sistema heterogêneo, quantos componentes tem, quantas fases, não confundir fase com componente, tá? Às vezes coincide, aqui tem 2 componentes, água e gás, e 2 fases. Aqui tem 2 componentes, água e óleo, e 2 fases, né? Mas aqui, nesse caso, eu tenho 3 fases, o gelo, a água e o óleo, mas eu só tenho 2 componentes, só 2 substâncias, que é água e óleo. O gelo é feito de água, tá bom? Então, cuidado para não te pegarem nesses detalhes.